A palavra otaku. Você já deve ter ouvido ou até ter sido chamado por essa palavra, mas você sabe a origem dela? Eu sou a Ti e eu estou com o D hoje aqui para contar para vocês a timeline da origem até como ela é utilizada nos dias de hoje. Mas, gente, olha, já um disclaimer aqui, dois inclusive. Primeiro, o vídeo é compridinho, então já pega seu chazinho, teu snack, alguma coisa aí, porque você vai ficar aqui por um bom tempo. E segundo, tem umas palavras em japonês no meio desse vídeo aqui, então, né, se rolar problema de pronúncia e etc., vocês já sabem, né? É um pouquinho difícil para nós. Dito isso, então, bora começar com a definição da palavra otaku, né? Eu sei que muita gente, quando pesquisa no Google lá, entra no Google Tradutor, alguma coisa assim, fala qual é o significado da palavra otaku. Então, essa é a primeira, o significado original lá no Japão. Otaku significa, na real, otaku tem alguns significados, né? Primeiramente, era usado de uma forma diferente. Otaku pode significar casa ou residência, e o kanji taku significa mais ou menos de forma leiga, tu ou você. Então, de uma forma geral, otaku era para se dizer no passado sua casa, o que não tem nada a ver com o tema hoje, né? O que otaku, anime, mangá tem a ver com sua casa? Enfim, a gente vai contar um pouco mais sobre isso. No começo dos anos 80, essa palavra ganhou um outro significado. Ela começou a ser usada para definir pessoas viciadas, fissuradas em algo, mas não especificamente em anime e mangá. Podia ser filmes, jogos, enfim, qualquer coisa. No início foi usado para se dizer que elas ficavam em suas casas viciadas em alguma coisa. E aí, Ti, você se considera um otaku do passado? Eu estou me considerando uma otaku do passado, uma otaku do presente, porque se a gente for falar de vícios, galera, em questão de jogos, em questão de anime e mangá, com certeza. Às vezes eu fico o final de semana inteiro em casa sem sair, só fazendo isso. Mas enfim, galera. O boom dos animes ocorreu entre 1977 e o começo de 1980, principalmente quando lançou o filme Space Battleship Yamato, onde pela primeira vez o Japão presenciou pessoas esperando na fila à noite nas portas dos cinemas para poder assistir. Em 1979, estreou o filme Galaxy Express 999, que veio a ser o primeiro filme em anime a bater recorde de bilheteria no Japão. Você imagina, isso foi em 79, D? Sei que eu só conheci o Space Battleship Yamato quando a New Pop trouxe o mangá como um selo clássico. Eu não fazia nem ideia que esse filme tinha. Que era um filme, pra falar a verdade. Eu tô muito curioso agora, com vontade de assistir os dois e saber qual é o tamanho, a dimensão deles no cenário de animes e mangás nos dias atuais. Mas uma coisa é fato, quem assistia esses filmes e animes não eram os famosos nerds, entre aspas, como viemos a conhecer na cultura principalmente americana, e sim jovens que usavam os animes como oposição à sociedade adulta, por conta de seus temas. Os nerds não estavam nem aí na época para animes, eles estavam mais interessados em tecnologia ou na construção de modelos de plásticos. Porém, tudo isso mudou em 79, quando esses dois grupos de pessoas conheceram um anime bastante conhecido chamado Mobile Suit Gundam, com sua pegada sci-fi, com uma história intrigante sobre guerras. Seu protagonista que contrastava com os heróis daquele período por ser introvertido, e vários jovens acabaram se identificando com suas tecnologias futurísticas. Tudo isso acabou fascinando os jovens e fazendo Gundam um marco para sua época e de muita importância para os animes. Tia, eu vou falar uma coisa para você. Eu gosto muito de Gundam. O último que saiu foi o da Bruxa, esqueci o nome agora. Eu sou apaixonado, então, no meu top 10 animes da vida. Então, eu tô muito identificado com os otakus daquela época. Pois é, né? E parar pra pensar que foi desse jeito que, tipo, Gundam fez sucesso. Além de que, né, todo fã de anime sabe disso, e quem é otaku e quem quer visitar o Japão sabe disso. Mas existe, né, um Gundam tamanho real, oficial, em Yokohama. Se eu não me engano, é uma Gundam Factory que eles chamam, que é aquele Gundam gigante que você pode ver ele assim, de pertinho e tal. Ele é uma atração lá no Japão. Então, realmente, imagina, gente, começou a fazer lá nos anos 80 sucesso nisso. Então, e virar uma atração hoje em dia pra galera, pra vocês verem como é que a cultura se fortificou, né? Tipo, ela é muito forte. Mas vocês podem estar se perguntando, então, em qual momento do sucesso dos animes, né, surgiu a palavra otaku? Bom, a partir de 1980, esses jovens não estavam só viciados em mangás e videogames, mas também nos animes. E justamente por conta desses jovens obsessivos, um evento acabou aparecendo no Japão, né?
e chamando a atenção, que foi o Comic Market, evento que tinha sido já vinha sendo, né, realizado principalmente para os fãs de shoujo e a partir de 1975, mais ou menos. Depois, né, a gente vai falar mais sobre a história desse evento, mas aqui entra a primeira pessoa importante nessa história. Só que antes disso, antes da gente comentar sobre essa pessoinha, gente, imaginem, a Comic, né, que eles chamam hoje em dia, né, que é a Comic Market, já acontece desde 1975 e por causa de shoujo, vocês têm ideia disso? Qual que era o tamanho do público dessa época para shoujo, então, para eles terem um comiquê focado só nisso? Eu acho incrível toda essa história do Comic. A gente já falou um pouco sobre esse evento, a gente vai falar mais pra frente também sobre isso, mas é algo que ele talvez seja o maior centro cultural de animes, mangás e toda essa cultura japonesa lá no Japão. Eu acredito que quem for no Japão tem que um dia ver esse evento, porque eu acredito, não sei hoje, eu tenho números pra falar depois, mas eu acho que é um evento assim, relíquia, sabe? Não sei como posso descrever, mas é um evento que você entra lá e talvez o seu mundo mude. Então, falando um pouco mais dessa pessoinha que a tia acabou de citar, em 1981, Shirakawa Soumei ele fez um texto em um volume da revista para os fãs de anime chamado Fanhold, onde ele descrevia os jovens associados a clubes culturais, ou bunkabu, lá no Japão, onde ele falava que os fãs de mangás e ficção científica eram como um, abre aspas, grupo de filhinhos da mamãe, onde a maioria deles tende a ser gordinha, se não forem gordura absoluta, avessos a exercícios e afastado de todos os esportes. Fecha aspas. E por que eu estou falando sobre esse cara escroto, Ti? Por quê? Porque ele inspirou outra pessoa escrota. E aí começa a entrar nessa bolha que é o otaku que a gente conhece. Ai, gente, que horror, né? Olha só o tipo da pessoa. Só que assim, o mais engraçado disso tudo é que eu acho que os japoneses ainda fazem jus a esse texto. Porque eu não sei se vocês já pararam para reparar um pouquinho na. Como é que fala? Na descrição de um otaku, ou tipo, na caricatura que eles fazem de otakus em animes, que geralmente é alguém estranho. Um deles sempre acaba sendo meio gordinho mesmo, de verdade. E não fazem esportes e realmente só leem e só assistem e são extremamente estranhos. Então eu acho que eles realmente levaram afinco o que esse cara falou em 1981, porque não é possível, gente. Sério. E agora falando da outra pessoa, né? Em 1983, o jornalista Nakamori Akio, em uma matéria para a revista sobre mangás, olha lá, Mangá Buriko, usou a palavra otaku pela primeira vez para definir as pessoas que frequentavam o Comic Market, ou, como ficou conhecido, Comic, que era uma convenção em Tóquio para conteúdos autopublicados. E quem já assistiu o nosso especial de Higurashi já ouviu falar desse evento. Aí que a gente começa a entrar um pouquinho mais sobre o que é o Comic, como é que ele foi, como é que ele virou o que ele é hoje, né? Recomendo muito vocês assistirem o nosso especial sobre Higurashi e saber como que aquela obra que o Ryozinho, né, nosso amigo Ryozinho, como ficou conhecido, o Ryu Kenshi Zero Nana, como que ele vendeu essa obra, né, no próprio Comic, ele foi lá distribuir o jogo gratuitamente para o pessoal conhecer. Olha como as coisas se unem, né, como o Nomei Otaku é unido. Enfim, o nome da matéria em tradução livre seria Há muito otakus na cidade, otakus entre aspas, ou em japonês Machi ni wa otaku ga ippai, onde ele retratava de uma forma pejorativa e negativa esse tipo de cultura. Vou ler um trecho da matéria para vocês. Abre aspas para o jornalista Nakamori Akio. Como posso colocar isso? Eles são como aquelas crianças, toda turma tem uma, que nunca fazia o exercício suficiente, que passavam o recreio escondido na sala de aula, espreitando nas sombras, obcecado por um tabuleiro de shogi, que é o xadrez japonês, ou algo assim. Nossa, gente, quanto preconceito. Cara, os japoneses odiavam alunos introvertidos. Simplesmente assim, era aquele preconceito que nos Estados Unidos era o nerd, né? É basicamente a mesma coisa. Um, sem conhecer a cultura do outro, tratava as pessoas do mesmo jeito. Só que o engraçado é que se você for falar com o japonês, eles são extremamente tímidos, mas não vamos entrar nesse ponto neste momento,
né? Como vocês podem ver aí, o texto do Nakamori tem semelhanças com o do Shirakawa. O jeito que eles escreviam, né? E o jeito que eles descreviam também os jovens na época. Mas a gente tem certeza que vocês estão curiosos para saber quando ele usa a palavra otaku. Então, tem mais uma parte dessa matéria. Olha isso. Essas pessoas são normalmente chamadas de maníacos ou fanáticos. Ou, na melhor das hipóteses, lá vai nosso querido japonês. Nekura Zoku, escuridão raiz. Mas nenhum desses termos realmente acerta o alvo. Por alguma razão, parece que um único termo abrangente que cubra, né, que meio que abrange, né, essas pessoas ou o fenômeno no geral, não foi formalmente estabelecido. Então decidimos designá-los como otaku. E é assim que os chamaremos de agora em diante. Então simplesmente o cara chegou e falou: ó, não temos como falar, como chamar essa galera não, então eu vou usar o termo otaku, já que já é uma coisa mesmo com relação a ficar dentro de casa, não fazer nada. E já tinham sentido mais de, tipo, viciados. Então é isso, vamos chamar vocês de otaku agora. Gente, que ser arrogante. É como você falou, Ti. Ele pegou o significado da palavra naquela época, que era sua casa, ficar em casa, e falou: essas pessoas vivem em casa, não fazem mais nada, é um otaku. Então foi assim que surgiu a primeira palavra otaku. Geralmente, quando as pessoas ofendem a outra, geralmente é por esse motivo. Então, mesmo sem saber o significado, as pessoas sabem o jeito pejorativo que ela é usado desde aquela época. Então, sendo assim, Nakamori Akio ficou conhecido por popularizar a palavra otaku e relacionar ela aos fãs de animes, mangás e videogame pela primeira vez no mundo, mas de uma forma negativa e pejorativa por parte dele, assim tornando o otaku uma expressão introspectiva e até mesmo ofensiva. Só que, né, galera, vocês sabem, tudo que é ruim sempre pode piorar. E daí a gente entra em 1989. Gente, notem a quantidade de tempo que passou entre esses acontecimentos. A gente está falando do Shirakawa em 81 e o Nakamori em 83, quando ele usou a primeira vez a palavra otaku. Agora a gente está falando de 89, tá? Quando o termo foi usado de uma forma completamente discriminatória para descrever um assassino. Olha, a gente não vai entrar muitos detalhes sobre o caso, mas a gente vai trazer o assunto para vocês, né? Mas assim, gente, é meio aterrorizante a parada. Vamos dizer que vai ser bem por cima, qualquer coisa vocês pesquisem mais sobre isso, mas a gente não quer fazer um vídeo sobre esse caso, a gente quer falar sobre a palavra e como ela foi usada. Enfim, entre 1988 e 1989, a polícia japonesa descobriu 4 corpos de garotas que foram brutalmente assassinadas por Miyazaki Tsutomu, um homem de 26 anos descrito como um rechonchudo e de aparência tímida. A mídia buscando uma forma de descrever o assassino, cara, como que a gente vai descrever esse cara para as pessoas e passar uma imagem para seu público, resolveu usar o que foi encontrado no quarto dele, uma extensa coleção de fitas de vídeo, o famoso VHS para quem é da época, onde continham muitos animes, filmes de efeitos especiais e aqueles filmes que a palavra começa com P, que vocês estão ligados, que eu não vou falar aqui sobre o que significa, mas enfim, o que isso tudo significa, né? Como vocês podem ver, esse homem, Miyazaki, de 26 anos, ele é descrito como as pessoas descreviam antigamente um otaku. O que ele fez? Matou 4 pessoas. O que a mídia fez? E isso é um ponto principal. A mídia, ela tentou achar uma forma de descrever uma pessoa, como já aconteceu várias vezes. Quem vai lembrar do caso do garoto do Assassin's Creed aqui no Brasil? Enfim, tia, a gente sabe que isso acontece diariamente em qualquer lugar do mundo, né? Associar as coisas que a pessoa gosta ao ato que ela fez, né? Pois é, né, gente? Mas assim, não dá, né? Tipo, não dá. Mas enfim, ó, daí a palavra otaku começou a aparecer assim, repetidamente, em entrevistas de TV, em tudo, em conexão ao Miyazaki. E como resultado, o otaku, né, a palavra otaku, foi colocada na mente do público como uma pessoa que se retraiu em um mundo de fantasia, incapaz de dizer a diferença entre realidade e ilusão. Entre outras coisas bem piores que não dá pra falar no vídeo, né? Mas assim, vamos deixar nesse ponto. E assim, né, criava uma imagem extremamente negativa para os fãs de anime. E ainda para piorar, Nakamori foi lá e enfiou
o nome otaku no meio da nossa comunidade. Então, e a gente nem pediu por isso, né? Bizarro até agora a história, né, gente? Mas ó, calma, calma. Tem muito mais ainda pra contar. Uma coisa que eu fico muito assustado, né? É porque os caras pegaram uma revista que nem era tão famosa na época, onde era, vamos dizer, reportagens para um público específico, e inconscientemente até eles conseguiram associar o que saiu em 83 com o caso de assassinato por conta dos gostos pessoais da pessoa. Foi isso que aconteceu, como a gente viu. Mas, Ti, uma coisa que eu fico pensando, tipo, se essa palavra não existisse, tá? Se não tivesse como descrever um otaku de forma otaku, como diz o próprio texto, como será que eles iam retratar essa pessoa? Iam ser. Isso foi no caso do cara, sim, mas poderia ser bem pior. Poderia usar os animes e mangás e jogos como uma forma de. Ó, isso é o culpado. Você está me entendendo o que eu tô querendo dizer? É que nem como culpar, porque, né, os crimes, entre aspas, que acontecem hoje em dia pela juventude, entre aspas, e vai culpar jogos de PlayStation, por exemplo. Eles podiam ter feito isso nessa época, né? É isso que você tá querendo dizer, né, Dê? Sim, eles podiam colocar a culpa em um anime específico, em um jogo específico, mas ele falou, tá, não vamos chamar ele do caso do Battleship, sei lá das contas. Ele vai chamar de otaku porque é assim que a gente descreve essas pessoas. E como você mesmo falou, virou uma bolha. Tipo, os pais dessas crianças que assistiam falavam, meu filho parece com essa pessoa, será que ele vai matar alguém? Aí começa a virar essa bolha de tensão que a gente já viu muitas vezes. Mas enfim, voltando ao Uhum. nosso texto, né? O que é otaku? Enfim. E na 36ª edição do Comic que teve mais de 100 mil participantes e aconteceu logo após o caso do Miyazaki, sim, a gente viu o peso dos otakus até hoje, um público unido, zoeira, não é unido, e foi lotado por noticiários de televisão massacrando as pessoas que estavam lá. Teve até um repórter, vocês não vão acreditar, que ele chegou a dizer, abre aspas, aqui estão 100 mil Miyazakis. E esse é um dos exemplos que foi do ataque extremos ao otaku naquele momento. Ti, você tem ideia de um repórter chegar e acusar 100 mil pessoas de um evento? Imagina lá você no Anime Friends, a pessoa falando, cara, aqui tem 20 mil Miyazakis, tipo, 20 mil, aquele cara que matou não sei quantas pessoas aqui no Brasil. Cara, é um absurdo. Não, sim, gente. Não, sem nenhum pingo de, tipo, consciência do que tá fazendo, né? Não é possível. Mano, e aquelas pessoas nem deviam saber que tava rolando isso, sabe? Porque assim, não tô falando que, ai, como assim as pessoas não iam saber que isso estava acontecendo? Pode acontecer, né? Tipo, pessoas que vivem debaixo da pedra. Não é isso que significa ser otaku, que fica em casa, só assiste anime, só... pode, vai que as pessoas não sabiam que o Miyazaki tinha sido chamado de otaku e daí todo mundo tava sendo considerado, entre aspas, um Miyazaki. Mas, gente, ridículo, né? Só que, ó, por mais que eles ataquem a nossa comunidade, aquelas, apesar de tudo, a popularidade dos animes, mangás e jogos continuava a crescer. E óbvio, né, galera? São mídias muito famosas, especialmente no Japão, né? E à medida em que as pessoas iam esquecendo do caso Miyazaki, a associação do otaku voltou, né, entre aspas, a origem, que foi no Nakamori lá em 83. É, e ainda, né, lembrando que a gente está falando das décadas de 80 e 90, onde o sistema do Japão era muito complicado, e a pressão que os jovens sofriam naquele tempo por conta do sistema deles, né, era bem. Era tenso, no caso. Então, os animes eram uma fuga da realidade. E teve todas essas barreiras, né, nesse tempo. Então, imagina, gente. Era gente que tava, tipo, literalmente se matando, fazendo um monte de coisa e precisando ir trabalhar e não sei o quê. Ainda é um pouco da realidade do Japão de hoje, mas eles abriram muito mais a cabeça, né, hoje em dia, por causa da globalização. Mas imaginem naquela época onde eles ainda eram uma nação bem fechada. Então, tipo, literalmente a única coisa que eles podiam usar eram os animes pra fugir da realidade. E é exatamente isso que estava acontecendo no caso, né? Só que aí a gente não pode associar com problemas psicológicos. Você pode ter um problema psicológico e você pode gostar muito de anime, e são duas coisas completamente separadas, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Realmente, isso é uma coisa que as pessoas têm que levar em conta e eu acho que é uma parte que mudou, né? Como o anime, mangá e tudo mais ficou famoso, igual a gente pode até falar, né? Antigamente nerd era uma palavra ofensiva, hoje nerd é uma coisa bacana.
Então a gente vê que teve essa mudança, mas a cultura das pessoas são bem diferentes, né? Se a gente for pegar a cultura americana com a cultura japonesa, com a cultura brasileira, são três casos quase que extremos de oposição, né? O povo japonês é muito mais tranquilo e calmo e mais reservado, os americanos é mais explosivo, os brasileiros é mais alegre, enfim, a gente sabe que é complicado, mas tudo se une quase na mesma coisa, né? Embora o momento em que o termo otaku surgiu pela primeira vez lá em 83 foi coincidido com o boom do anime, então o boom do anime surgiu junto com a palavra, não foi algo passageiro. À medida em que as décadas iam passando, as gerações desenvolviam uma estrutura social que ajudou muito a aumentar a popularização do termo otaku. Outra coisa que ajudou a preservar a capacidade da palavra otaku de criar uma boa imagem foi a relação entre os otakus dentro da cultura. Tá vendo vocês? Ficam brigando aí. Ah, você é um otaquinho, você é o quê? Os caras usavam a palavra antigamente para vamos nos unir, a gente é otaku mesmo e a gente tem que ficar junto. Com a própria Comic Con aumentando o número de visitantes a cada ano, o número de participantes no evento na época que o termo otaku foi criado foi cerca de 10 mil pessoas. Na edição 72 do Comic Con, realizada em agosto de 2007, durante os 3 dias de evento, o número de participantes estava em 550 mil pessoas. E no Comic Con 97 teve quebra de recorde com 750 mil participantes em 4 dias no evento. E em 2023, né, o último ano que teve, esse ano ainda não teve, o ano da gravação, teve aproximadamente 270 mil participantes em 2 dias de evento. Uma curiosidade, mais da metade da população otaku no Japão é feminina, 70% dos participantes da Comi Market são mulheres, e a gente vai falar um pouco disso mais tarde. Ti, levando em conta esses números aqui, cara, você viu 550 mil, 750 mil, e nesse tempo teve um doido falando que tinha 100 mil assassinos no evento. Olha como o número, como o pessoal era unido, né? Mesmo com um assassino, a mídia usando um assassino para pisar nos otakus, mesmo assim o número ia crescendo a cada ano, batendo recorde e tudo mais. Imagina 750 mil pessoas juntas, pessoal. Então, cara, vocês ficam reclamando, como eu falei, ah, você é otaku, eu não gosto da palavra otaku, eu não gosto de ser chamado assim. Cara, os caras antigamente eram unidos. Foi assim. Se você vê anime hoje, é graças a esse pessoal. É graças a 750 mil pessoas, metade, maioria mulheres, que vocês gostam. E ainda pior, Ti. As pessoas ficam diminuindo mulher quando vê anime. É, gente. Infelizmente, a sociedade é assim, né? Não, mas é coisa, gente. Não tem o que dizer. Mas assim, eu acho que também vale muito por causa das obras que saíram nessas épocas, né? Sim, um terceiro ponto importante, Ti, foi as obras lançadas nesse período que iam totalmente ao contrário do que as pessoas pensavam, como os próprios filmes de Hayao Miyazaki, quem não conhece, né? Que foi outro marco no cinema japonês. Miyazaki teve um enorme apoio dos fãs otaku. Com essa base criada, ele foi capaz de produzir e publicar um mangá que é muito conhecido, chamado Náusea, em 1984, e até hoje é reconhecido no mundo todo, inclusive ganhando mais um Oscar por Menina e a Garça em 2024, sem contar com a força cultural e econômica que o Japão estava recebendo por causa de suas obras. Hayao Miyazaki foi um ponto importante e crucial para a evolução dos otakus e da cultura de anime e mangá no Japão, Ti. É, gente, realmente. Imagina, a gente tá falando. Agora a gente tá falando do Miyazaki que a gente conhece, né? Do Miyazaki que faz parte da nossa comunidade. E olha, gente, eu acho que ele e o Shinkai, né? O Makoto Shinkai, são os dois caras que, assim, em questão de cinema japonês e filmes, etc., esses caras são os caras, sabe? E eles literalmente ultrapassaram barreiras, porque o Oeste, que é o nosso lado aqui, né, do mundo, a gente simplesmente não consegue parar de assistir e de falar desses filmes, né? E eles revolucionaram muita coisa, inclusive no jeito que a gente assiste filme de animação. É completamente diferente. Vocês sabem disso. As obras japonesas são bem diferentes do que a gente vê, por exemplo, com a Pixar ou com a Disney. É extremamente diferente. Então, né, galera? Mas enfim. Aí agora a gente falando um pouquinho mais do público feminino. Como vocês viram, o termo otaku era usado para caracterizar os meninos na década de 80 e 90. Mas e aí, as meninas, né? No caso, a capacidade atlética, no caso, o que o Shirakawa e o Nakamori falaram sobre, tipo, eles serem rechonchudos, gordinhos, etc., eles não criavam esse mesmo tipo de status que se cria entre os meninos, tipo, não fazia diferença.
para as meninas. E essas e algumas outras diferenças acabaram escondendo a formação de uma imagem de mulher otaku, entre aspas, digamos assim, né? Que não era nada parecido com a imagem de um otaku masculino. Que nem o Shirakawa falou, ou o Nakamori, né? Que é entre aspas, criança, ou menino chunchudo, ou gordinho, ou como é que ele falou? Gordura pura? Nossa, gente, Nossa, sério, que horror. Enfim, não tinha isso descrevendo as meninas. Então foi um pouquinho diferente a questão da formação da otaku, né? Não do otaku, mas da otaku. Vamos lá. As imagens são diferentes dentro da comunidade otaku, inclusive até hoje, né? Aí, olha só. Essa é a parte na qual eu me identifico. Com esse público feminino forte, ó, vamos ver, né? No início da década de 90, houve uma corrida para a publicação de revistas Boys Love, ou os BLs, né? E no final da mesma década, as prateleiras dedicadas a mangás de romance Boys Love apareciam em todas as livrarias no Japão. Tipo assim, tas. É isto. E em meados de 2005 ou 2007, né? Foi descoberto pela mídia um novo termo chamado Fujoshi, que era usado principalmente na internet por mulheres que gostavam dos mangás, entre aspas, tá, gente? Porque hoje não se usa mais esse termo. Yaoi, e o termo que a gente usa hoje, que é Boys Love, que é o BL, tá? Enfim, mas se vocês querem saber mais sobre todo esse tema, gente, sério, deixem like, comenta, compartilhem, façam de tudo, tá? Porque isso aqui tá sendo um trabalheiro, uma trabalheira pra gente. Vocês não têm ideia. E comentem aí se vocês querem um especial sobre BL, que daí a gente vem aqui contar pra vocês, especialmente eu. E eu talvez traga algum convidado. Hehehe. Então, como vocês viram, né, o Comiquê, que era formado por 70% das mulheres, né, o público-alvo, né, entre aspas, eram as mulheres, elas tinham uma força tão grande no mercado que quando elas começaram a gostar de Boys Love, na década de 90, tipo, 6 anos depois de 93, de 83 na real, as revistas falaram, mano, vamos começar a publicar que é o povo que consome. Então, tá claro para todos nós que o público forte que fez os animes e mangás ficarem famosos até hoje são as mulheres. Eu acho que não tem mais discussão, né, Ti? Com certeza não. Agora que o termo otaku estava mais popular e fora de polêmicas, pô, tudo resolvido, começou a treta interna entre os próprios otakus. Tava faltando, né? Óbvio, né? Como dissemos no começo do vídeo, os primeiros otakus, os raízes, gostavam de animes porque iam contra o sistema, fora da base adulta, construindo um local livre das pressões do convencional, em resumo, fora do mainstream. Porém, isso estava mudando, os animes estavam caçando outras pessoas, as pessoas entre aspas normais, estavam entrando no fandom e os adultos estavam entrando também, assim tornando os animes algo mainstream e destruindo a primeira imagem criada lá no começo de 1980. Então, em resumo, todo mundo estava começando a gostar de anime e mangá, e o povo que gostava de anime e mangá tava meio, pô, mas aí os caras tá gostando da mesma coisa que eu. É a treta que acontece nos dias de hoje, né? O pessoal que não consegue compartilhar o mesmo gosto com outras pessoas. Pois é, né? E se a gente falar de mainstream, imagina, a gente tá falando de mainstream há um tempo atrás, porque, ó, hoje em dia ele é realmente mainstream, porque a gente tá vendo filmes de animes em salas de cinema. E, gente, vocês, provavelmente, que são mais da minha época e do D, sabem que isso era inimaginável. Inimaginável. Eu acho que a única coisa que eu assisti em cinema foi A Viagem de Chihiro, mas é A Viagem de Chihiro, entendeu? Não vi o filme de Haikyuu, eu não vi o filme de Kimetsu no Yaiba, sabe como? Eu não vi o filme de Sword Art Online, foi A Viagem de Chihiro, que é um filme, e não filmes de animes, né, que já existem, era um filme. Então, assim, hoje em dia a gente fala de mainstream, mas realmente eles quebraram muitas barreiras, né? Duas coisas, só Diga. pra complementar o que você falou. Viagem de Hiro de Miyazaki, o cara que foi junto com o boom da palavra, é que hoje em dia a gente já consome anime, então o público mais jovem vai aprender com a gente, não é eles que viam e a gente entrou no mundo deles. Eles estão entrando no nosso mundo ou a gente está colocando eles aqui.
Então mudou um pouco o panorama do que era na época que os adultos deviam ser super chatos. Sendo bem sincero, não tinha videogame, não tinha anime, eles deviam ficar fazendo nada, fazendo filho o tempo todo. Enfim, né, galera? E falando ainda de mainstream, não foi só isso que aconteceu, né? A gente tá falando do que aconteceu fora do Japão, que nem eu tava falando, sobre os filmes vindo pra cá e etc, né? Aqui a gente chama de cultura otaku, né? E é algo, agora pelo menos, que é mundial. Não tanto antes da nossa época, que nem eu falei da minha e do D, os animes ainda eram alguma coisa que passava, tipo, o que era? Cavaleiros do Zodíaco, né? E, enfim, Yu Yu Hakusho na TV aberta. E, tipo, a quantidade de coisas que a gente vê hoje através da Crunchyroll, por exemplo, não existia na época. E o que aconteceu, né, com esses resultados? A ideologia dos primeiros, entre aspas, otakus, né, foi acabando. E aí a cultura otaku, neste momento, era só resquício de alguma coisa que foi criada por essas pessoas. Agora, tia, a gente chega nos dias atuais, né? A gente tá chegando perto, já passamos por década de 80, 90, 2005, 2007 com as Fujoshi. Agora que estamos nos dias atuais, o que é ser otaku hoje em dia? Qual é o significado desse termo atualmente aqui no Brasil, onde vivemos? Como falamos antes, sobrou alguns requisitos do imaginário popular da época. Como vocês viram, a gente ainda descreve algumas pessoas. A Ti falou que em mangás e animes tem personagens estereotipados com o otaku de antigamente, mas para muitas pessoas, otaku define especificamente pessoas que gostam de animes e mangás. Se alguém curte, por exemplo, um videogame, mesmo que seja jogos japoneses, tipo um Final Fantasy, não chega a ser considerado um otaku, mas ainda temos o lado pejorativo também, como eu falei, pessoas querendo ofender as outras, chamando ela de otaku. Então, já quero dizer aqui antes de mão, parem de ser babaquinho e parem de chamar as outras pessoas de otaku, porque otaku foi um grupo de pessoas que revolucionou o mercado japonês. Pois é, né, gente? Olha, pra vocês terem uma noção, na oitava edição do dicionário japonês Iwanami, o termo otaku foi atualizado. Olha, pra vocês verem como é que a gente levou esse negócio, né? As pessoas movem mundos, literalmente. E agora ele tá como atualizado bem assim, ó, como entre aspas, uma pessoa que ama profundamente um hobby específico, possui e coleta conhecimentos ou itens relacionados a isso e se envolve em atividades e relações comuns deste hobby, ou seja, Comic, Anime Friends, Shinobi, Anime Extreme, todos esses eventos aí que você vê pelo mundo inteiro. E todas as action figures, todos os mangás, todas as novels que vocês colecionam e etc. Tudo isso tem a ver agora com o termo otaku. Mas não necessariamente de anime, hein, que isso fique bem claro. É basicamente com qualquer hobby específico. É como você disse, Ti, otaku significa uma pessoa que gosta muito de algo e coleciona, entre aspas, ou vai a fundo nesse assunto, né? O que é exatamente o que usamos para definir o canal, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente trouxe o panorama completo do que significa otaku, do que é otaku no dicionário antigamente, o que é otaku no dicionário hoje em dia, mas nem tudo é perfeito, né, tia? A gente viu que muita coisa mudou, a gente viu qual é o significado da palavra, só que existe uma treta dentro do fandom onde muitos não se aceitam como otaku, com medo de julgamentos, seja internamente ou mesmo externamente. Posso dizer que a grande parte da sociedade mudou, não só com o termo otaku, mas também com o termo nerd, criando uma espécie de fusão e surgindo um novo termo chamado geek, onde vários tipos de gostos e culturas são aceitos, entre aspas, nesse meio por fãs de filmes, séries, jogos, quadrinhos, animes e por aí vai. Então, de certa forma, o termo otaku pode ser ofensivo para as pessoas, porque na origem dela, Ti, foi um termo pejorativo, como nerd também é uma coisa ruim. Só que se a gente pegar o termo geek, que foi criado nos dias atuais, na era da internet, que é um termo mais legal, um termo com, vamos dizer assim, que surgiu junto com os filmes da Marvel, não tem esse preconceito. Então, quando a pessoa fala que é geek, não existe o lado ruim, não existe o passado sombrio das duas palavras nerd e otaku. Então, geek é uma palavra neutra. Só que o que eu quero dizer pra vocês aqui, Ti, pessoal que tá escutando esse vídeo hoje, é que otaku é um significado muito da hora. Não vamos perder o termo otaku por causa do geek. O nerd e os fãs dos quadrinhos se preocupam. Vamos se preocupar com o otaku aqui. Então, o que eu quero dizer para concluir aqui o nosso texto hoje, o que concluir a nossa história, é que
tudo tem a ver com o nome do nosso canal, tudo tem a ver com nós. E aí a Ti vai contar até um pouquinho mais sobre isso, né, Ti? Sim, galera. Ai, gente, sério, vocês que não assistiram o vídeo anterior, um dos vídeos anteriores, na verdade, porque foi na verdade uma live que a gente fez sobre a origem do canal, porque a gente bateu 1.000 inscritos e etc. Vai lá assistir porque foi bem legal. Mas é só pra vocês entenderem que nós aqui do No Meio Taco nada mais somos, né? A gente é. A gente faz parte. O No Meio Taco nada mais é do que um desses fandoms que ama a cultura japonesa. E a gente não tá falando só de anime, de mangá, mas a gente também tá falando de cosplay, de dorama, de light novel, de visual novels. Gente, sabe, das action figures, sabe? Dos eventos e tudo que envolve esse universo. A gente tá falando das openings, das bandas japonesas, é muita coisa envolvida, assim. E aqui, vocês todos são livres para expressar os seus gostos e suas opiniões junto com a gente. E é como se fosse mesmo uma discussão entre amigos. Vocês já viram, a maioria que vê o nosso canal, vocês já viram as nossas lives, como é que é? Vocês interagem bastante com a gente e a gente nunca brigou com ninguém, a gente nunca desrespeitou ninguém. Inclusive, vocês vêm atrás da gente por causa das nossas opiniões e das coisas que a gente deixa de fazer às vezes. Que a gente prometeu que ia fazer, ou talvez, né? Enfim. E vocês sabem que se a gente não gostar, a gente vai falar mal, mas a gente vai falar mal com contexto, né? A gente vai explicar o porquê que a gente não gosta. E se a gente gosta do negócio também, a gente vai falar bem, a gente vai, tipo, enaltecer o negócio. A gente vai falar como era, sabe? Como é pra gente. Se for, né, que nem era no começo, se todo mundo se unir, o cenário sempre tende a melhorar. Vocês viram que sempre foi assim. E no fim, mais importante e também mais difícil, se todos se respeitarem, outras pessoas vão aparecer. E assim vai cada vez, né, mais o público vai crescer. E ele cresceu já, vocês sabem disso. Tipo, o nosso fandom hoje, no meio otaku, o meio otaku hoje, no Brasil, gente, é sinistramente grande. Tipo, às vezes eu saio assim e converso com algumas pessoas e tipo, ah, não, mas eu assisti lá o Demon Slayer que tava na Netflix, deu olho assim pra pessoa, e é uma pessoa que assim, não parece, sabe, que é uma pessoa que assiste anime, etc. Porque sim, gente, infelizmente existem alguns estereótipos. Os estereótipos nascem de coisas reais. Então, assim, é uma pessoa que não parece muito que vai gostar de anime, coisas do tipo, ai não, assisti Kimetsu no Yaiba, é muito legal, daí fui assistir Hunter x Hunter. E daí você vê que a pessoa realmente conhece os nomes dos animes e dos personagens. Então, assim, a gente criou e faz parte de uma cultura bem rica e bem grande. E eu acho que eu sinto bastante orgulho de fazer parte dela. E aí, Dê? Cara, eu acho que você resumiu muito bem o que a gente pensa, né? Não só a cultura otaku, como o nosso próprio canal, né? A gente vê que o pessoal tá curtindo o nosso trabalho, tá chegando, e é isso, é uma troca aqui, a gente faz vídeo, a gente quer a opinião de vocês. Inclusive, quando a gente começou a fazer, a gente trouxe muitas vezes a opinião das pessoas pra gente, né? Pros vídeos em Higurashi, você lia os comentários, agora com o Code Geass eu tô fazendo a mesma coisa. Então a gente sempre trouxe o público pra perto de nós pra gente ter essa comunidade. Não é só o Dei e a Ti, é o Dei e a Ti e toda a galera. Mas anime e mangá hoje pode ter até se tornado mainstream, como a Ti falou. Obras como Kimetsu no Yaiba furaram a bolha, a gente sabe que tá batendo recorde adoidado e continua atraindo mais pessoas. Mas pense bem, se o público não se renova, a tendência é acabar. Uma hora as pessoas morrem. E aí, o que acontece? Infelizmente, não dá pra gente recomendar aquele anime obscuro que a gente ama para alguém que não está acostumado. Foi como a Ti falou. A gente pode assustar uma pessoa. Imagina eu chegar pra pessoa e falar, vê Steins Gate, né, Ti? Né, não dá. Não dá, gente, não dá. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Vamos viver essa metamorfose e de vez de xingar ou reclamar do que a pessoa tá vendo, vamos ver qual é o gosto dela e recomendar outras obras parecidas. E isso, para concluir o nosso texto, é o nosso objetivo com vocês, otakus de plantão. Os nossos vídeos é a gente vendo animes e tentando achar a melhor forma de trazer ele para vocês ou de preparar vocês para assistirem essas obras. Por exemplo, eu não gosto de tal anime, ou eu quero ver tal anime, mas não sei se é bom. Assista o nosso vídeo e veja se vale a pena. A gente não vai estragar a experiência de ninguém. Talvez um pouquinho, mas nada que seja absurdo.
Enfim, essa era a ideia. Espero que vocês tenham entendido completamente o significado da palavra otaku. A gente trouxe todos os contextos possíveis. Eu me arrisco a dizer, Ti, que seja o vídeo mais completo do YouTube sobre a palavra otaku. O que você acha? Olha, não sei completo, mas com mais informações, talvez. Não podemos nos afirmar nem negar, né? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do nosso vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal porque é muito importante. Deu uma trabalheira fazer, como a Ti falou. Se vocês querem parte 2 com o outro termo, né, com o lado das garotas com a Ti, escrevam aqui nos comentários. Lembrando que a partir de agora, Ti, a gente vai trazer vídeos menores, não um vídeo histórico, mas trazendo para vocês que é otaku, tá se introduzindo no meio otaku e não sabe quais são os significados de palavras. A gente vai fazer um vídeo trazendo algumas explicações de quais são algumas gírias, entre aspas, que a gente usa para falar de alguns animes, de algumas obras, que se você não está muito por dentro da bolha, vai ficar perdido. Então tá aqui o nosso compromisso. Daqui para frente a gente vai introduzir mais pessoas ao no meio otaku, e é esse o nosso objetivo com o canal também. Enfim, galera, foi muito trabalhoso fazer esse vídeo. É muita informação. Todo o crédito vai ao D, porque ele que fez o nosso roteiro de hoje, então fica aí o nosso agradecimento para quem assistiu o vídeo. Já tô agradecendo por vocês também, mas deixem nos comentários o agradecimento de vocês também. Deixem no like também o agradecimento de vocês. Compartilhem o vídeo com as pessoas, se você conhece um amigo que quer saber mais sobre isso e etc., manda ele pro nosso canal, gente. A gente fala sobre tudo e mais um pouco. Então é isso aí, galera. Hoje a gente vai ficando por aqui. Eu fui a Ti, junto com o D. Continuem assistindo anime e falou!